Página 7. Então, a gente parou na página 7, falamos aí sobre as nomenclaturas, né? E vamos ver algumas características aí, relembrar do ano passado que a gente já estudou, né? Depois que a gente fizer relembrar aí, a gente vai para uma parte mais prática, tá? Então, não tem jeito, a gente vai ficar navegando aí entre teoria e prática. Vamos lá na página 8. Olha só, quando eu tenho retas distintas, né? Retas paralelas distintas, que é cortada por uma transversal, eu vou conseguir relacionar esses ângulos aqui, né? Por exemplo, eu vou dar nomenclaturas para esses ângulos aqui. O ângulo A, ele vai ser igual ao ângulo E, né? O que a gente chama de ângulos correspondentes. O ângulo G vai ser igual ao C, o ângulo B vai ser igual ao F e o ângulo D vai ser igual ao H. Por quê? Porque todos esses ângulos são correspondentes. Assim como eu tenho o A e o C opostos pelo vértice, o E e o G opostos pelo vértice, assim como também eu tenho o B e o D opostos pelo vértice, o F e o H também opostos pelo vértice. Então, eu consigo caracterizar muito bem, né, quando esses ângulos são iguais e quando não são. Por exemplo, se esses e esses são opostos pelo vértice, logo são iguais, esse e esse aqui também são iguais. Então, A, C, E e G têm o mesmo valor, assim como B, D, F e H têm o mesmo valor. E a gente tem aquelas nomenclaturas que a gente já viu ano passado, né? Quando esses ângulos são alternos internos, ou seja, eles estão alternados entre essas retas paralelas, dentro das retas paralelas, que eu tenho o E e o C, tá vendo? O F e o D são alternos internos, o C são pares, né? São o mesmo valor, o F e o D são pares. Beleza, quando a gente vai para alternos externos, né? Ou seja, estão de lados opostos, que eu tenho o A e o G e o H e o B. Esses são os alternos externos. Colaterais, o que são ângulos colaterais? Que partilham o mesmo lado, né? Que partilham o mesmo lado. Eu tenho aqui, ó, C. Colaterais internos, tá? Partilham o mesmo lado. C e F, D e E, partilham o mesmo lado. Colaterais externos, que partilham o mesmo lado. A e H, B e G. Os colaterais, gente, quando eu faço a soma deles, vai dar 180 graus, tá? Dá 180 graus a soma dos ângulos colaterais. Correspondente, eu já falei com vocês, que são aqueles ângulos que são iguais, eles partilham o mesmo lado da tela, da reta, ó. Então, A correspondente ao ângulo E, B correspondente a F, C correspondente a G e D correspondente a H. E a observação que a gente tem, né? E eu acho isso bem legal, uma propriedade interessante. Eu posso somar as pontas que eu tenho para o lado de cá, ó, beta 1, beta 2, beta 3, e se eu somar essas pontas, vai ter que dar igual as pontas que eu tenho para o lado de lá, né? Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, se eu fizer essa soma aqui, ou seja, a soma dos bicos para o lado de cá tem que ser igual à soma dos bicos para o lado de cá. Tá vendo? E isso é verdadeiro. Por quê? Porque essas retas estão entre retas paralelas. Esse teorema é chamado de teorema dos bicos, tá bom? Então, ó, dá um exemplo aqui. Tenho 20, 35, 32, 3x e 43. Pelo teorema dos bicos, se eu sei que S é paralela a R, eu posso falar que 43 mais 32 mais 20, né, 43 mais 32 mais 20, vai ser igual a 35 mais 3x. Fazendo essa conta, ó, 62, 75, 62, 95 menos 35 dá 60. 3x dá 60, logo x é 20. Né? É o valor que está faltando aqui. 3 vezes 20, que dá 60. Então, é isso que a gente tem. Então, vamos fazer alguns exercícios resolvidos, né? Só mostrar para vocês. Se as retas R e S da figura são paralelas e cortadas por uma transversal T,
Eu sei que esse ângulo B é o dobro de A. Qual seria o valor de B menos A? Né? Olha, presta bastante atenção. Se esse ângulo A, e eu tenho aqui que é X, né? Ângulo oposto pelo vértice, e B é o dobro de A, e B seria então 2x, então a diferença entre esses ângulos, né, a soma desses ângulos daria 180 graus. Eu teria que 3x daria 180 graus. A diferença daria x, né? E x vai ser 60 graus. Tá? Falaram, não entenderam nada. Vamos lá. Presta bastante atenção nessa imagem. Ele fala aqui, ó, que o ângulo B é o dobro de A. Se eu falar que A vale x, o ângulo B vai valer quanto? O ângulo B vai valer 2x. Esse ângulo A, eu posso colocar ele aqui, ó, né? O dobro, ou o dobro não, oposto pelo vértice. Posso, não posso? Então, ó, se eu somar 2x mais x, eu vou ter 3x. E 3x dá 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são internos, né? Eles são aqui colaterais. Logo, x vai ser 180 dividido por 3, 60. Né? Qual a diferença? 2x menos x dá x. Então, a diferença entre esses ângulos é 60 graus. Deu para entender? Essa... Ótimo. Então, vamos lá. Considere T e R retas paralelas. Calcule o valor de x. Gente, olha só que interessante. Está vendo que o valor de x está aqui? Eu posso escrever o valor de x aqui. Não posso? Então, ó, se eu somar os bicos para o lado de cá, esse mais esse tem que dar igual a esse mais esse. Não é isso? Ó, esse mais esse tem que ser igual a esse mais esse. Certo? Qual outro método que eu posso fazer? Posso fazer pelo teorema da reta paralela, que eu divido aqui, ó, todos esses valores, vou dividir aqui no meio. Por exemplo, aqui eu divido, não estou achando no meio, não. Aqui eu divido, né? Ou seja, se é paralelo a t, então eu posso falar que aqui esse pedacinho valeria x. Né? Se eu cortar aqui, né, eu sei que esse pedacinho aqui valeria 60. Então aqui vale 60. Vou fazer aqui. Então aqui vale 60. Né? Aqui em cima vale 40. Aqui vai valer x. E tudo isso aqui vale 85, né? Então, esse pedacinho aqui seria 85 menos x. 85 menos x. Poderia fazer o teorema dos bicos? Poderia. Né? Ou seja, falar aqui que esse, né, esse seria mais esse seria igual. Poderia fazer isso aqui, ó, mostrar para vocês logo uma imagem do lado. Olha só. Se eu partir aqui paralelamente, eu vejo que esse ângulo aqui tem 60 graus. Logo, o meu A tem 60. Né? Então, o meu B aqui vale 40, assim como mostrei para vocês. O meu ângulo D... Olha só. Desculpa, gente. Olha só. Se aqui vale B, essa reta é paralela a essa aqui, né? E aqui tem o mesmo valor daqui. Se aqui vale 40, aqui vale 40.
certo? Eles são alternos internos. Logo, sobra quanto para cá? 45, que é o meu valor de x. Certo? 45, que é meu valor de x. Então, por que o C é 40? Vamos lá. Tá vendo que quando eu parto aqui, ó, quando eu parto aqui é 60, esse aqui é 60, certo? Esses ângulos aqui são iguais. Concorda comigo? Concorda comigo que esses ângulos são iguais? Beleza. Então, pelo mesmo motivo que esses ângulos são iguais, eu posso falar que esses ângulos aqui, B e C, são iguais. Concorda comigo? Não é? Então, ó, esse vale 40, se aqui embaixo vale 60, logo ali em cima vale 40, como falta 85, aqui em cima vale 45, tá? Juan, poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim, a soma dos bicos, né? Então, se eu colocar um bico aqui, aqui é x, né? Vamos ver. Então, x mais 100 é igual a 85 mais 60. Então, x vai ser igual a 85 mais 60 vai me dar 145, menos 100, 45. Pronto. Teorema dos bicos realizado com sucesso. Tranquilo? Bem mais fácil, né? Então, vamos lá. Galera, ele está pedindo para calcular R, ele pede para calcular M, sabendo que R e S são paralelas. Tá? R e S são paralelas. Vou dar um tempinho para vocês tentarem calcular aí. Calcule o valor de M, sabendo que R e S são paralelas. Diga, Lu. É. Viu? E aí, galera? Eu quero chegar com vocês hoje até a parte que a gente fala de triângulos.
Tiago, certinho. Giovana, certinho. Qual o valor de M agora? Você acertou o valor de X. Isso aí. Não. Qual o valor de M? Isso aí, Giovana. Luísa, não é isso não, tá? Refaz a conta aí. Eu acho que foi alguma coisinha no, na hora de igualar as duas equações. Pode fazer a 4. É isso, Lu. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Quando é igual, já que eu sei, né? Esse ângulo que é igual a esse, então se eu fizer x mais 20 ser igual a x sobre 2 mais 20, mais 70, eu faço o quê? Passo esse cara subtraindo, né? Vai ficar aqui x sobre 2. O 20 eu passo subtraindo 70, então x sobre 2 é igual a 50 graus. Quando eu passo 2 multiplicando, eu vou achar que x vai ser igual a 100. Se meu x é igual a 100, então esse lado aqui todo mede quanto? Ó? 100 mais 20, 120. Falta quanto para completar 180, que é esse ângulo todo aqui? Né? Ó, falta 60. Então o valor de m é 60. E o valor de x é 100. Tranquilos aí? Conseguiram entender? Vamos lá. O próximo, na 4. Ele fala assim, ó. R é paralelo a S e S é paralelo a T. Consequentemente, R é paralelo a T, tá? Aí ele pede, nessas condições, responda, né? E daí, as condições que é para você responder. Aí você vira a página, ele tem assim, ó. Os pares de ângulos A e B. Então, A e B. C e D. E D, que é esse aqui, e E. Eles são alternos, colaterais ou correspondentes. O que eles são? Alternos, colaterais ou correspondentes. Isso aí, eles são colaterais, gente. O que é colateral? Partilham do mesmo lado. Mas fala, como assim, Juan? Ó, você pega aqui B e A, tá vendo que eles estão do mesmo lado? Você pega aqui, ó, C e D, tá vendo que eles estão do mesmo lado? Você pega aqui, ó, D e E, tá vendo que eles estão do mesmo lado também? Então, eles são colaterais. E eles serem colaterais representa que a soma deles dá 180 graus. Então, logo a gente consegue determinar aqui, ó. Se esse valor aqui, ele pede lá na letra B, né? Ele pede na letra B o seguinte, então eu subir aqui, ó. Quais as medidas dos ângulos A, B, C, D e E?
né? Medida do ângulo A é a mesma medida do ângulo de 60 graus aqui. Então, A é 60 graus. Beleza. Se A é 60 graus, qual a medida de B? Né? Já que A mais B dá 180. 120, isso aí. 120. Qual a medida de C? Se eles são aqui, basicamente, ó, se eu pegar 130 e colocar aqui, eles não são colaterais? Falta 50, C é 50, isso aí. C é 50. Qual a medida de D? 130, né? Para completar o 180. Já que D é 130, qual a medida de E aqui? É o que falta, né? Que é 50 também. Então, E e C são iguais, né? Por quê? Porque eles são alternos internos, tá? Alternos internos. Ele pergunta, qual o valor do suplemento do ângulo B e do ângulo E? Perguntaram, pedir para repetir o 50. Ó, aqui é 130. Quanto falta para completar 180, né? 50? Então, o valor de C é 50. Como o valor de C é 50 e ele é alterno interno com o E, aqui também é 50. Quando ele pede aqui o valor do suplemento do ângulo B, a gente tinha achado que o ângulo B era 120. O suplemento é o valor de A, que dá 60. Né? E o suplemento do ângulo E vai ser o ângulo D, que é 130. Tá? Então, fica bem característico aí. O que é suplemento? 180 menos o valor do ângulo, ou seja, quanto a soma de dois ângulos que dá 180 graus. Sem problema, Yasmin. Perguntaram qual é o de B? O valor de B aqui vai ser 120, tá? 120, ó. 120 mais 60 dá 180. Então, o suplemento de B vai ser 60, né? O que falta para dar 180. Sempre, suplemento são dois ângulos que somados dá 180. Galera, por que eu estou batendo essa questão de ângulo? Já já a gente vai entrar em triângulos, e quando a gente entrar em desenhos, eu quero que vocês entendam uma coisinha. Tá? Olha aqui, calcule o valor de x a seguir. Calcule esses dois valores de x aqui, e a gente vai finalizar essas questões hoje. Na verdade, ainda tem falando sobre bissetriz. Qual o valor de x nessa letra A? Isso aí, Luísa. Olha só, gente. Se a gente utilizar a soma, né, ó, a soma das pontas que estão para o lado de cá ser igual à soma das pontas que estão para o lado de cá, 40 mais x, 40 mais x tem que dar 70. Logo, x vai ser 75, né? Logo, x vai ser igual a quanto? 75 menos 40, 35. Tá bom? Então, x é 35 graus. No outro, Juan, tá difícil de enxergar as pontas aqui. Sabe o que você pode fazer? A reta paralela. Se você colocar a reta paralela aqui, ó,
se esse ângulo aqui é 30, essa parte de cima aqui também vai valer 30. Ah, tá, Juan. Então, se tudo era 110 e aqui em cima vale 30, aqui embaixo vale 80. Ah, tá, Juan. E agora eu sei, porque esses ângulos aqui, eles são colaterais, e ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, aqui x vale 100. 100 graus. Certo? Estão conseguindo acompanhar? O pessoal tá calado hoje. Tá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre bissetriz de um ângulo. E quando a gente falar sobre bissetriz de um ângulo, vocês vão entender fácil, fácil. Por quê? O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é quando a gente pega um ângulo e divide ele ao meio. Então, se eu tenho um ângulo aqui, ó, AOB, se eu dividir esse ângulo ao meio, a bissetriz vai ficar sendo AOC e a bissetriz vai ficar sendo BOC. Tá? Então, a bissetriz de um ângulo é quando a gente divide ele ao meio. Olha só esse exemplo. Se eu tenho aqui 2y, y menos 10 e x mais 30, e ele fala aqui que OP, esse segmento aqui, é bissetriz, ele fala que esse segmento aqui é bissetriz, então, de que ângulo? Bissetriz do ângulo AOB, desse ângulo aqui. Então, ele está falando que y menos 10 é igual a x mais 30. E aí eu tenho duas equações, que y menos 10 é igual a x mais 30, e tem a equação de que 2y mais y menos 10 mais x mais 30 é igual a 180. Né? Então, eu consigo resolver aí. Por quê? Porque eu tenho o valor de bissetriz e tenho o valor da soma total desses ângulos aqui. Então, ó, a soma total, 2y mais y menos 10 mais x mais 30, isso é igual a 180. Que eu chego ao resultado de que x mais 3y é igual a 160. Y menos 10 é igual a x mais 30, que eu chego à equação de que menos x mais y é igual a 40. Se eu somar essas duas equações aqui, ó, se eu somar essas duas, eu vou cancelar o meu x, eu vou ficar com 4y igual a 200. Logo, y vai ser 50. Né? Então, para calcular o valor de x, eu posso substituir uma das duas equações, né? Tanto na de cima quanto na de baixo. Se eu substituir aqui x 50, passa subtraindo, vou achar que o y aqui vale, o meu x aqui vale 10, tá? Então, 50 mais y dá 40, menos 50 mais y dá 40, eu acho o meu resultado. Beleza? Tranquilo aí? Então, o que é bissetriz? Bissetriz é quando eu parto um ângulo ao meio. Se eu parto um ângulo ao meio, esses valores são iguais, tá? O que eu quero mostrar para vocês, gente? Aplicação de ângulo, né? Aqui tem os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem depois, mas eu quero mostrar para vocês a aplicação de ângulo. Por quê, Juan? Vamos falar um pouquinho de desenho. Eu peguei uns slides do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e a gente vai falar sobre algumas definições aí, tá? Primeiro, o que é desenho, né? Então, o desenho é uma arte, né? É um processo de criação visual que tem um objetivo, né? Ou pode ser um objetivo de emocionar, ou pode ser um objetivo representativo, pode ser um objetivo técnico, né? Mas a gente sabe que um bom desenho, ele mostra melhor a expressão visual da essência daquilo que ele está apresentando. Vocês estão vendo o slide aí? Beleza.
Então, vamos lá. Olha só esse desenho aqui, né? Desenho de uma construção, né? Ele dá aqui dados técnicos, e tudo isso aqui faz parte de um desenho. Então, desde épocas muito antigas, né, o desenho ela é uma importante forma de comunicação. E essa comunicação gráfica trouxe grandes compreensões para a história. Por quê? Porque são registros históricos que a gente tem por meio de desenhos, né? Do homem pré-histórico, do homem lá quando criava os animais, quando criava seus silos aí, principalmente no Antigo Egito, né? Nas pirâmides, eles tinham um sistema próprio ali de manutenção de alimentos, de conservação, de produção de alimentos, e tudo isso foi registrado através de desenhos, né? Então, os historiadores vão lá e conseguem extrair informações a partir de desenho. Então, entre os tipos de desenho, a gente tem 3 tipos, né? A gente tem, na verdade, não só 3, mas são alguns tipos. A gente tem os desenhos artísticos de expressão, né, que é quando vocês vão lá estudar com Augusto, né, vocês veem lá a expressão da arte, veem os períodos históricos, tudo aquilo. A gente tem os desenhos de resolução ou de precisão, né, que a gente tem a geometria descritiva, e a gente tem desenho de representação ou técnico, né, que é muito utilizado aí nas áreas da engenharia, e não só nas áreas da engenharia, até se você quiser um móvel para sua casa, né, você vai levar lá no marceneiro, você vai ter que ter ideia de como é esse desenho. Então, você precisa de um desenho técnico para mostrar algumas características do que você quer, né? Então, ó, o que é o desenho técnico? O desenho técnico é uma forma de representação gráfica utilizada, entre outras finalidades, para ilustrar instrumentos de trabalho, pode ser máquina, peças, pode ser galpões, tudo isso, mas algo que você vai fazer o quê? Precisar de dados técnicos, né? Um desenho técnico da arquitetura, um desenho técnico de marcenaria, um desenho técnico de mecânica, né? Da engenharia mecânica, onde ele dá todas as informações aqui, e uma pessoa que é treinada para visualizar isso aqui, ela vai olhar para esse desenho e ela vai conseguir identificar como ela deve usinar essa peça, por exemplo, né? O marceneiro vai olhar para isso aqui, ele vai saber como que ele vai construir o seu banco, né? No caso aqui desse desenho. O engenheiro ele vai olhar para uma planta, vai saber construir. E na planta em si, na planta baixa, né? Hoje a gente consegue até ver algumas informações e traz a planta humanizada, que muitas pessoas conseguem enxergar aí na planta humanizada a casa, né? Que os arquitetos normalmente fazem bastante para seus clientes. Então, é muito utilizado, você vê aí plantas industriais, né? Para meio de produção. Existem maquetes de loteamentos, né? Eles fazem aí desenhos técnicos também para que as pessoas possam visualizar como seria esse loteamento. E aí depois vem a parte de representação gráfica, a parte artística, que os arquitetos fazem muito para mostrar para o cliente, né? Mas o técnico, ele é responsável para quem vai executar. Então, a expressão gráfica, de maneira geral, a gente tem 2 propriedades relativas, né? A primeira é a extensão ou suas dimensões. Por quê? Quando a gente tem as dimensões aí do nosso desenho técnico, a gente não está representando a dimensão real, né? Muitas das vezes não representamos a dimensão real. Porque você vai fazer um desenho de um carro, você não vai colocar na dimensão real. Você vai fazer um desenho da casa, você não vai colocar na dimensão real. Então, a gente vai estudar com os tipos de espaço, as 3 dimensões que a gente vai utilizar, que é comprimento, largura e profundidade, né, para representar um desenho técnico, e depois a gente vai entrar no outro capítulo do livro, que é sobre a parte de escala, né, sobre a parte de razão e proporção, inclusive que estudamos ano passado, né? Então, algumas formas apresentam apenas comprimento, logo, o ente geométrico que traduz essa forma é a linha, né? Então, quando estamos vendo um desenho que somente representa o plano, né, a gente vai ver uma linha. Quando a gente vê a representação de um plano, a gente vai ver 2 linhas formando um plano, né? Então, quando o objeto apresenta 2 dimensões, a gente tem uma superfície, e quando o objeto se depara com 3 dimensões, a gente tem a ideia de volume, né, que tem aí altura, profundidade e largura, né? Então, uma dimensão, linha,
duas dimensões, que tem, por exemplo, comprimento e largura, um desenho de área, de superfície, e três dimensões, um desenho que vai representar volume, né? E aí a gente parte para os princípios geométricos, né? Quais são os princípios geométricos que a gente precisa entender? A gente precisa entender sobre ponto, a gente precisa entender sobre linha, a gente precisa entender sobre plano e a gente precisa entender sobre reta, né? Porque a gente vai unir esses conceitos geométricos para conseguir montar nosso desenho, né? Se eu não entender de ponto e linha e plano, eu não sei o que eu vou estar fazendo ali. Eu tenho que saber onde trabalhar com esse ponto, essa linha, esse plano. Por exemplo, olha aqui, ó, um ponto, né, demarcado no espaço. Tem aqui um ponto demarcado no espaço, que seria o encontro de duas retas. Um ponto demarcado no espaço, uma linha e um plano, né? Eu consigo demarcar aqui, ó, um ponto, uma linha e um plano nesse espaço. E aí, normalmente, a gente utiliza alguns instrumentos que nós aqui não vamos utilizar. Mas, na verdade, não vamos utilizar todos, né? Mas eu recomendo que vocês podem fazer aí no SketchUp, tá? Quem for, na verdade, a atividade ela pode poder ser feita no SketchUp. Vocês podem fazer também no CAD, quem quiser tentar aí, tem a versão gratuita para estudante. E na mão, né? Na mão, acho que vai ser o recurso mais fácil aí para vocês utilizarem, que vai fazer utilizar os desenhos na mão. A princípio, eu vou pedir os primeiros na mão, tá? Isso aqui a gente não vai usar, isso aqui é para profissionais que usam desenho técnico. Régua paralela também a gente não vai usar, porque não precisa a gente utilizar. Essa régua paralela funciona assim. Tá vendo essa prancheta aqui? A régua paralela ela vem aqui em cima. Ela vem aqui em cima. E essa régua paralela, você consegue movimentar ela para fazer uma linha paralela em qualquer ponto da folha que você tiver, tá? Mas não vamos usar ela porque a gente não tem mesa de desenho, nem vamos utilizar a mesa de desenho. Agora, esquadros. Quem de vocês aqui tem esquadro? Deixa eu ver aí. Dá um sinalzinho com a mão aí. Pelo menos de reação no chat. Ninguém tem esquadro? Então, olha, temos uma pessoa que tem. Duas. A gente vai usar esquadro, tá, gente? A gente vai usar esquadro. Então, é bom vocês procurarem aí uma regrinha. Você compra aí R$3, você compra esse conjuntinho de esquadro. Acho que até mais barato você encontra isso aqui. O que é o conjuntinho de esquadro? Você vai ter um triângulo retângulo, tá? O esquadro é um triângulo retângulo e ele tem um com ângulos de 45 graus, né? Um com ângulo de 90 graus e dois de 45 e o outro com aquele triângulo de 30, 60 e 90 graus. Então, a gente vai usar esses esquadros aí para fazer os desenhos que a gente vai utilizar no nosso desenho. Aí ele está até dando dica aqui, ó. Para usar o esquadro, fixe com a palma da mão, incline o lápis em relação ao papel aproximadamente 60 graus, de modo que a ponta fique ligeiramente afastada do esquadro. O esquadro é usado de modo que fique à direita do traço, né? Ou seja, a gente coloca a régua, né? O esquadro aqui, e vai passar a linha à direita do traço, né? Mas, né? Nem sempre isso não vale para canhoto. Para canhoto você vai utilizar com a mão devida. Mas é bem simples utilizar o esquadro, tá, gente? A gente só vai utilizar as medidas de ângulos aí do esquadro. O escalímetro, né, que a princípio a gente não vai usar, na verdade a gente não vai usar o escalímetro, por quê? Quando a gente vai lá para... Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Quando a gente está estudando lá razões de proporções, a gente vê diversos tipos de escala, certo? No escalímetro, é uma reguinha só, que você vai girando assim, ele já te dá várias escalas. Quais escalas são essas? Ele te dá a escala 1 para 20, 1 para 25, 1 para 30, 1 para 50, 1 para 200. Então, ele te dá diversos tipos de escala, que ele já dá a escala que você vai utilizar no real, tá? Então, é como se você não precisasse fazer aquela conversão que a gente faz depois. É só um instrumento para facilitar, mas é necessário?
Não, a gente consegue fazer com a própria régua, tá? A gente consegue fazer com a própria régua sem problema nenhum, gente. Então, não estou mostrando só os instrumentos que são utilizados. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, sem problema. Temos aqui o compasso, né? O compasso que utiliza para fazer formatos circulares. E a distância da ponta, olha só, a distância da ponta aqui até o grafite é onde a gente usa para fazer o raio da nossa circunferência, tá? Assim a gente faz o raio da nossa circunferência. Aí, a partir disso, a gente consegue desenhar circunferências perfeitas com o, com o compasso, tá? Vamos lá, prosseguir. Eu tenho aqui o transferidor. O que é o transferidor, gente? O transferidor, você consegue medir ângulos, né? Que pode ser a partir do ângulo de meia volta ou uma volta completa. Mas o transferidor ele não te dá só isso. Ele te dá cada medida gradual aqui do ângulo. Você começa aqui no ângulo 0 e a partir do momento que você vai inclinando aqui, ó, ele vai te aumentando o ângulo até chegar no ângulo de 90 graus e vai aumentando o ângulo ainda mais até 180. Se for 360 graus, você tem um transferidor de 360 graus, que também não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum. Se você tiver o de 180, bom. Se tiver o de 360, mesma coisa, tá? Não vai atrapalhar em nada aí nos nossos desenhos. A gente tem os chamados gabaritos, né, que normalmente são plaquinhas de acrílico. Isso aqui acho que vocês tinham, que tem lá vários desenhos, que vocês podem fazer os desenhos aí só passando o lápis na beirada do gabarito, né? Borracha, régua, né? E tipo de papel, a gente nem vai ver isso aqui não, tá? Nem o formato de papel acho que não é interessante para vocês. Por quê? A gente só vai utilizar o A4 aqui, que é o padrão que a gente usa, tá? A gente não vai usar as outras técnicas aí, não, é só para a gente aprender as perspectivas. Não vamos passar isso. O lápis que vocês vão utilizar, né? Lápis ou lapiseira. Esse aqui não precisa. Esse aqui também não precisa. E aqui é o movimento. Tá, galera? Como é que vocês vão usar o esquadro? Né? Que na escola sempre pedi esquadro, né? Sem pedir esquadro, vocês nunca usavam, praticamente. Vocês usavam esquadro como régua. E agora, finalmente, né? Depois de muito tempo, vocês vão aprender a usar o esquadro. Olha só que legal. Quando foi que vocês usaram o esquadro na escola? Vocês lembram? Usar o esquadro para usar de verdade? E todo ano pedia, não era? Então, esse ano não pediu e a gente vai usar. Olha que legal. Tá vendo? Esse mundo é todo ao contrário, gente. Então, primeira coisa. Se a gente vai colocar nossa régua, tá? A gente não vai ter uma régua paralela, só que a gente vai colocar nossa régua. E se a gente quiser fazer linhas paralelas, a gente pode utilizar duas réguas. Eu nunca usei, sempre quebrava na mochila. Tá vendo esse negócio? Só que se via para quebrar na mochila. Pra gente machucar a mão quando fosse pegar alguma coisa. Sempre assim. Agora não, agora vai ter uma finalidade. Então, ó, vocês vão fixar uma régua. E conforme vocês forem querendo mais desenho, vocês vão fazendo, colocando a régua aqui, ó, e fazendo linhas acima das linhas. Ou seja, você fez uma linha aqui, você coloca a sua régua em cima dessa linha certinho e faz a linha que você pretende de novo em cima. Para linhas verticais com 90 graus, o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar a régua embaixo, em cima de uma linha padrão, que vocês vão desenhar primeiro, e vocês vão utilizar o esquadro aqui em 90 graus, e sempre que vocês quiserem fazer uma linha vertical, vocês vão utilizar essa linha aqui. Não é mais no olho, tá? No olho pode usar torto, sair torto.
Quando vocês quiserem fazer linhas em 30 graus, vocês vão apoiar a régua, colocar o esquadro aqui com o ângulo de 30 graus virado para cá, né? Aqui está o ângulo de 30 graus. Aí todas as linhas que vocês forem fazer vão sair com 30 graus. Juan, e se eu quiser, por exemplo, você fez a linha aqui. Se você quiser fazer uma linha acima, o que você vai fazer? Ou você puxa nesse movimento para fazer uma linha mais para cá, né? Ou você levanta a régua, que aí você consegue fazer a linha do mesmo jeito. Estão falando, Juan, não é mais só botar a régua nessas posições? Tá. Como é que você vai saber que sempre está exato aquela posição? Você pode entortar a régua. Se você entortar, seu desenho sai torto, sai diferente. Já deixa de ser um desenho técnico, passa a ser um croquis, né? Passa a ser um rabisco. Por isso que a gente usa Vocês vão ver que quando eu chegar em casa, eu tenho uma linha quadriculada, eu vou mostrar para vocês como a gente usa, tá? A gente vai fazer uma aula disso, vou estar mostrando para vocês. E é importante vocês terem pelo menos uma folha quadriculada. Se não tiver, imprime a folha quadriculada para utilizar essas relações aí, tá? Então, tanto para a direita, inclinados para a direita, para a esquerda se coloca a régua ao contrário. Beleza. 45 graus aqui, 45 graus aqui. Né? E não vai ter dificuldade em usar. Sempre com a régua paralela, né? Ou a régua comum de vocês, e o esquadro. Então, vocês vão estar trabalhando com as duas réguas. Por isso é importante vocês terem uma mesa aí para fazer, tá, gente? Em cima da cama não rola. Aí, ó. Ângulo de 60 graus, utilizando o esquadro, em ambos os casos. Se eu quiser 15 graus, olha só como é que eu vou utilizar o ângulo de 15 graus no esquadro, tá vendo? Eu vou utilizar a união dos dois esquadros, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu quiser um ângulo de 75 graus, eu vou trocar a posição da régua e colocar um ângulo de 75 graus aqui ou 75 graus assim. Por que, Juan, você está falando desses ângulos? Porque esses ângulos aqui é o que a gente utiliza nas nossas perspectivas, né? Lembrando que a gente vai ter dois esquadros, podemos usar aqui o transferidor e a régua comum. Quantas horas? 11h50, falta 5 minutos. Galera, como é que vai fazer? Eu vou colocar um desenho lá na plataforma para vocês fazerem o desenho técnico. E eu vou mostrar para vocês algumas perspectivas que a gente vai utilizar. Tá? Olha só. Acabou 11h45? Então, galera, desculpe aí, falou, um abraço. Vou colocar lá na plataforma a atividade para vocês fazerem, tá bom? Bye, bye.